Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Universo Feminino, nosso programa Cor-de-Rosa. Estamos chegando hoje na sua casa com muita delícia. Isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar de delícia. Vamos falar de bolo. E a nossa convidada especial para o nosso programa é a Simone Arruda. Ela que é boleira. Pode chamar de boleira, né, Simone? Fica muito bem à vontade e é um prazer receber você aqui conosco no nosso programa, Simone. E a Simone, gente, ela vai falar pra gente a sua experiência com o bolo, como ela iniciou e vai dar umas dicas aí também, pessoal de casa, quem sabe quer investir, entrar com um empreendimento em alguma coisa, ela vai dar algumas dicas importantes, então vale a pena você assistir o programa hoje. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, querida, muito obrigada. Simone, vamos lá, você é boleira. Tem quanto tempo que você começou nesse ramo de bolo? Eu trabalho na confeitaria já tem uns 12 a 15 anos. Então vamos lá, confeitaria e boleiro é a mesma coisa? Confeiteiro e boleiro? Acho que é só uma maneira de se expressar, né? Mas a confeitaria é um pouco mais... A confeitaria ela é mais fina, né? Exatamente. Porque aí você vai... Nós já podemos observar aqui esse bolo de noiva. É de noiva esse bolo? Sim, ele pode ser de para noiva. noiva. Ou para 15 anos. Sim. Ou para a festa que você quiser. Porque a festa é sua, é você que está pagando. Isso. Então... o boleiro em si, o que só faz bolo, na maioria das vezes, ele não vai conseguir... Não é a especialização dele é fazer rosas, fazer essas rendas, porque, gente, olha, a gente já começou já mostrando aqui, mas essas rendas aqui, elas são comestíveis. Não é uma renda que você comprou no mercado. Não, jamais. Colocou comestível. Não é de plástico, não, nem de algodão. É uma renda mesmo feita com açúcar. Sim, é renda de açúcar. E as flores são flores de açúcar. Então, vamos lá. Quanto tempo você tem de confeiteira? Eu acredito que uns 12 anos. Só que eu me aperfeiçoei um pouco mais, né? Porque a confeitaria fina, ela é riquíssima em detalhes e não posso me considerar, né, uma das melhores, porque tem muitas bem melhores que eu. Mas eu comecei a me aperfeiçoar em pasta americana, em bolo de noiva, de casamento, já tem uns 8 anos, né? Então vamos supor que você tenha começado como boleira. Sim, trabalho simples, bem simples. Com as encomendas, você começou a fazer um bolo de glacê. Tudo começou... Gordura vegetal. Não. Tudo começou quando nós tínhamos uma panificadora. A gente tinha uma panificadora. E daí, os clientes vinham sempre perguntar. A gente tinha aqueles bolos simples de vitrine, né? Sim. Que o cliente chega ali em desespero e quer um bolinho. De última hora. Sim, sempre tem um assim, né? E eu comecei daquela época pra cá. Porque... quem fazia esses bolos era o nosso padeiro. Só que eu via que ele não fazia com tanta perfeição e aquilo foi me incomodando. Você já tinha um olhar apurado. Sim. Que isso é muito importante, isso, né? E aquilo foi me incomodando. Eu falei pro meu esposo, eu vou aprender a fazer para mim atender os clientes. Gente, agora o padeiro deve estar assistindo isso aqui. Mas é porque o padeiro, né, diferente do Sim, confeiteiro. então tá aí, padeiro, por favor, não vai levar a mal, tá? Não, eles fazem também muitas delícias. Sim, vocês fazem bolos lindos, só que bolo de casamento é diferente. Sim. Até porque... Bolo de casamento que a gente fala, gente, é só no padrão do que a gente, quando se fala esse bolo de casamento, que vem na nossa mente é isso, mas que você pode usar até pro piquenique, se você quiser, porque o dinheiro é seu, você que tá comprando. Exatamente. Né? Às vezes eu quero fazer um piquenique chique. E aí eu comecei a desejar, né? Aperfeiçoar o meu trabalho. Eu tinha uma vontade bem grande de fazer um curso de flores de açúcar perfeitas, né? E demorou bastante eu fazer esse curso, né? Fui fazendo, testando. Hoje,
pela bondade de Deus, né? Eu já faço as pastas, as flores, as coberturas. Então, hoje é diferente do de antes, né? Porque o tempo faz isso. E né? daqui, por exemplo, hoje você faz esse bolo perfeito, lindo e maravilhoso. Mas daqui uns 5 anos, você já vai ver assim. Exatamente. O mercado traz novas isso, coisas exatamente, também, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre em aprendizado. O bolo na pasta americana, ele não é tão igual nessa cobertura simples, porque o da cobertura simples... Simples, tá, gente? Essa cobertura. Cobertura simples é uma forma de falar, mas ele... à parte, tá? Simples. Mas aquela cobertura lá é uma cobertura holandesa, tá, gente? A cobertura holandesa, ela é a base de chocolate branco. Gordura vegetal, jamais. Ela é a base de chocolate branco, é uma delícia, viu? Nossa. Então, depois caso você ainda não... receita aqui pra gente, tá bom? Olha o pecado que ela está pedindo para eu cometer. Tem que trazer a receita. Vocês querem? Pessoal de casa quer, ouviu? Então tem que trazer aqui pra gente pois essa receita. É uma delícia essa cobertura holandesa, Nós vamos né? experimentar e eu vou te Ela dizer. é resistente ao calor. Essa florzinha que você está vendo é na pasta Easy Paste. A vermelha. A vermelha, ela pode ir na geladeira, pode ser colocada nessa cobertura aí. Não vai derreter. Que eu não uso chantilly, né? Mas tem muita confeiteira que usa chantilly. O chantilly, ainda mais quando a pessoa bate muito, ele fica... poroso. Então, quando você vai comer... O chantilly em si, né? Ele não tem sabor. Né? Ele não tem sabor. Se você não temperar ele como muitos fazem, né? Que é o chantininho, né? Que a maioria das confeiteiras fazem. Coloca o ninho. Coloca o leite ninho para temperar pra dar aquele chantilly. sabor, né? Mas o chantilly sozinho, jamais, né, gente? Né? Jamais. Jamais. Então, assim, essas flores, elas são feitas especialmente para esses bolos gelados, essa cobertura gelada. Gente, mas tá lindo esse bolo. Meu Deus, eu não sei se esse é um glow cake. O efeito da câmera vai sair tão perfeito como tá aqui, mas assim, sabe, cada detalhinho, qual é o nome dessa arte aqui? É um glow cake. Essa arte de fazer esses negocinhos, essas ondinhas. É uma espátula de textura. Hoje quase toda confeiteira tem essa espátula de textura. Só que além de ter a pasta de textura, você tem que ter a técnica, né? De como fazer. Hoje em dia tem milhares no mercado desse tipo de espátula de textura. Tá lindo, gente. Lindo, lindo. Que eu passaria horas, porque eu sou muito detalhista. Eu gosto de ficar olhando para os detalhes, sabe? O detalhezinho da renda, o detalhezinho aqui do bolo, do brilho. Ver quadro. Você gosta de quadro? Eu amo. Passar horas olhando para um quadro, sabe? Para uma tela. Quadro que eu falo é uma tela. Sim. Artística e principalmente aquelas que tem a casinha na roça com aquela água, sabe? No campo. Sensação de paz, né? De tranquilidade. Muito bom, muito bom. Você tem aí na sua casa, você lembra daquelas telas antigas que talvez lá na sua avó tem ou tinha, do dinossauro. Do dinossauro na praia, sim, né? Sim. Da eu menina acho que com todo flores. Mundo Nossa, todo mundo tinha essa tela. Não faz muito tempo, não? Não, minha avó. Outro dia. Muito bem. Então, voltando para o bolo sim. aqui. Então, no caso, o seu bolo não é chantilly. Não. O mais comum que a uso. gente vê, que a gente vai pensar naturalmente, porque o mais comum que a gente vê é chantilly. Sim. Né? Então, tem uma camada enorme de chantilly. E aí, o bolo tá menorzinho. Sim. E aí... Mas logo mais eu acredito que você vai cortar esse bolo e mostrar ali para os nossos espectadores, né? Vocês querem ver esse bolo? E então, eles vão ver as espessuras então, Simone, de você massa começou ali na padaria, na panificadora. Sim. E você foi começando a vender os bolos. Sim. Você, então, quis ali eu vou fazer, eu vou aprender. E isso é muito importante, viu, gente? A felicidade do cliente não tem uma sensação melhor, né? De quando ela recebe um bolo que foi aquilo que ela idealizou, né? Ou muitas vezes
você consegue superar o que ela idealizou, né? Isso é maravilhoso. Gente, a gente tem aí na internet, né, aquela expectativa, realidade, né? Não sei se o Albert vai conseguir, mas se ele conseguir colocar aí pra gente, alguns bolos, né, expectativa e realidade, é muito interessante, porque você vai ver, o cliente pede um bolo e sai outro com a cara de bebê, aí vai sair um demônio. Exatamente. Então, assim, tem isso, sabe? A pessoa vai querer fazer um desenho do bolo, alguma coisa, e de repente, quando vai fazer o bolo... Eu lembro quando eu era criança, sabe? Eu fazia na escola bolo para professora, porque eu sempre amava fazer aniversário das coleguinhas e da professora. E naquela época, não tão distante... Naquela época a gente fazia muito de glacê real, que era com ovo, que eu acho uma delícia quando é bem feito, né? Aquele glacê real, que fica durinho, que tem aquele limão, aquele limãozinho assim no final, sabe? Mas quando não sabe fazer, gente, derrete tudo. Fica aquele fedor de ovo. E a salmonela, então, não sei como é que as pessoas não morriam naquela época, assim, né? Então, assim, levava, às vezes tinha alguém que fazia, eu já fiz, levava para a escola o bolo derretendo quando eu não sabia fazer, sabe? E levava com tanto amor para a professora. Mas hoje em dia, o próprio chantilly, se você observar, ele não tem essa estabilidade. Ele derrete. Ele derrete com facilidade, né? O nosso tempo, né? Muito quente. Então... Sabe, o glacê real, eu me lembro que quando a minha mãe fazia, mas a minha tia, que minha tia era assim, maravilhosa para fazer bolo, ela é ainda, tia Helena, beijo para a senhora. Elas colocavam no sol para secar as florzinhas do glacê real. O glacê real tem essa vantagem. Ficava como Nós suspiro. trabalhamos também com o glacê real na pasta, mas para detalhes, né? Para fazer Hoje detalhes. em dia tem o glacê real industrial também, né? Industrializado, você compra. Mas o que você fazia em casa, caseiro, era outro sabor, né? Sim. Maravilhoso. Um azedinho assim... surreal. Então. Olha, quem sabe, né? Mas eu nunca mais eu comi um bolo de glacê real. Faz muito tempo isso. Acho que o caseiro mesmo só... É muito eu trabalho, acho que hoje em dia né? nem os iniciantes estão e usando ele por causa... né? Exatamente. Tem um risco tem muitas muito facilidades grande. também agora, né? No mercado. Que eu tenho uma amiga deixam... que o bolo do casamento dela... Por sinal, foi maravilhoso, lindo, mas todos os convidados que comeram do bolo passaram mal, inclusive a noiva, né? E o noivo. Passaram a lua de mel na privada, né? Oh, meu Deus, que pena. Infelizmente, eu sorri, mas foi trágico, todo mundo passou mal. Mas souberam o motivo? Eu acho que devia ser... Foi algo no bolo, né? Foi algo no bolo. Algo que, eu não sei, talvez um manuseio, talvez fizeram, porque geralmente o bolo sempre tem que fazer antes, né? Sim. E talvez a pessoa não conservou da forma que seria, né? Ou às vezes uma questão de uma mão, alguma coisa assim. E é por isso que tem que ser todo no padrão higiênico. Sim. Senão a gente não quer que ninguém, né, Simone? É porque uma coisa tem que andar com a outra, né? Senão... Tem que andar casadinho, não adianta fazer só bonito, né? Não. Tem que fazer com qualidade, tem que fazer... Porque tem bolos também que você vê e é uma perfeição. Nossa, lindo. Aí quando lindo, você perfeito vai... por fora. Quando você abre o bolo seco, você não consegue comer aquela massa que tá seca demais. Ou umas que são molhadas com exagero. Exagerado, Tudo é... Tudo balanceado, precisa de equilíbrio, né? É verdade. Porque se tá extremo para molhado, se tá extremo para seco. E tem massa que ela é feita de uma forma, não sei como, que quase não precisa nem molhar, né? Nós vamos experimentar isso aqui. Temos dois tipos de massa, que ela é bem úmida. A manteigada é maravilhosa. A maravilhosa, né? São as campeãs dos bolos de noivado, até porque um bolo de andar, essas massas simples de torta ou de algum bolo, não tem estrutura. Não tem estrutura para receber o peso da pasta, né? Então a massa amanteigada, ela é maravilhosa, ela fica úmida, né? Quando ela vai para a geladeira é o contrário, quando ela vai para a geladeira, ela fica seca.
Aí quando ela tá fora, fica úmida, Úmida. e maravilhosa. Nossa, né? que legal. E tem uma outra também à base de óleo. Ixi, infinidade. E essa sua massa da branca é pasta americana mesmo ou é de ninho? Porque as pessoas também usam muito a de ninho, né? A de ninho, eu vou ser sincera, ela é uma delícia, mas ela não é boa para acabamentos. Então não dá pra fazer uma Ó, delicadeza. o branco, para tu conseguir um branco da pasta de leite ninho, é Ele uma já é dificuldade. amarelinho, né? Então, assim, ela é mais para docinhos, Entendi. coisa infantil, que é bem colorido, né? Mas, assim, um bolo de casamento na pasta de leite ninho, eu acredito que não fica Não bacana. fica legal, não dá aquela textura, aquela liga, tipo, pra você fazer uma pétala, como essa pétala Nunca. dá. Fica muito grossa, né? Fica Ela grosseira. não é. Não vai ficar não legal. Fica boa. Então, para o ninho, seria talvez só para cobrir. Aí O também ninho que ainda assim fala pode derreter, né? Tu falar A massa. a pasta. É, sim. Não, eu uso a minha Completa preferência, tudo, né? né? Eu uso na pasta de ninho somente docinhos. Só docinho. Só docinhos. Você Eu trabalha não com uso. doce. Doces finos Só na encomenda, né? na encomenda. Sim. Então, se eu quiser encomendar doce fino, posso ligar Sim. para você, que vai ter Vai ter. os mais variados e belos. Simone, como você falou que lá na panificadora que vocês tinham, chegava muito cliente de última hora. Sim. E se, por exemplo, hoje eu quiser fazer um aniversário para um colega de trabalho, você tem um bolo assim de última hora? Você trabalha de Sempre última tenho. hora? A pronta entrega. Que top! Gente, vocês que trabalham aí, que em repartição, vocês que sempre tem alguém aniversariando, né? Aí na última hora a gente não sabe aonde recorrer, para quem ligar, o que fazer e às vezes acaba indo ao supermercado ou às padarias que não tem aquela qualidade Verdade. que é um bolo de confeitaria, porque geralmente lá na padaria você vai encontrar aquela massa que se parece muito com pão. Que tem aquele recheio, que parece... é a mesma cobertura. Então vai fazer um bolo top e o preço, gente, é por quilo, né? Sim, sim. Por quilo. Por Então, quilo, tá a partir de quanto eu posso pedir um bolo? De gramas ou quilo, digamos assim? Olha, eu tenho bolo, que ele é exatamente 1 quilo. Ele é bem pequeno, né? O valor do quilo é R$55. Olha, baratíssimo. Bom, cabe no seu, então você pede 1 quilo. Você não vai comer 1 quilo de bolo, gente. Pelo amor de Deus, né? Ele então, serve 1 quilo, ele vai servir 200 6 gramas para pessoas. cada um. 5 pessoas, é isso. 5 pessoas tá ótimo, né? Sim. Dá um pedaço bem, 200 gramas né? é o quê? 200 gramas é um pedaço bom de bolo, né? Então, dá até mais, né? Sim. Dependendo de que você... Então, ó, a partir de R$55, tem alguém aniversariando amanhã? Qual é o número que a gente vai ligar? Está aqui, ateliê do Bolo Arruda. Não tem um número que Não fala tem aí o pra número. gente. 9259-3223. 9259-3223. Ligue nesse número e compre um bolo outra vez. Oh! Temos também lá no Instagram, se você quiser dar uma visitar lá, confeitaria.arruda. Tem alguns bolos lá. Arroba confeitaria.arruda. Ou tá só confeitaria.arruda? Ponto Arruda. Tá. Arruda. Arroba confeitaria.arruba. Ou não Arruda. tem o arroba? Só Não, tá se você, de qualquer maneira que você confeitaria.arruda. buscar, Arruda. encontra. Né? Então tá ótimo. Confeitaria.arruda. Arruda. Que você vai encontrar e você vai ver lá vários modelos. A gente vai mostrar aqui pra você também. Várias fotos das artes, porque isso aqui é uma arte, né, gente? Sim, sim. Não é só fazer bolo, isso é uma arte. Eu passei o ano de 2020 no Paraná. Lá na cidade que eu estava, pouquíssimas confeiteiras trabalhavam com a pasta americana. Eu fui surpreendida com isso, né? E, como eu acabei de falar, é contagiante quando você entrega um bolo, que a reação do teu cliente é, nossa, né? Ela pegou o bolo, ela encomendou o bolo, eu fiz esse bolo lá. Essa mulher, ela pulava, eu nunca tinha visto aquilo. Ela pulava,
E aí essa cliente pulava, ela disse, nossa, eu nunca vi um bolo desse. Eu fiz um bolo infantil, que tinha casinhas, Ai, florzinhas, que e lindo. a casinha, eu fiz para ela uma casinha. Era o topo do bolo, mas eu fiz com o próprio bolo. Então ela Nossa, ficou que muito legal. maravilhada. Ela. Gente, olha, nós vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, ainda tem muito sobre bolo e ainda tem dicas aqui para você fazer um bolo em casa. Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta.